O Ancelotti disse não para a seleção brasileira e o nome da vez agora é Fernando Diniz, que tá pipocando em todos os lugares para comandar a seleção brasileira. Essa e muito mais notícias você vai ver hoje aqui no Giro do Futeflix, mas antes, é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá, roda a vinheta. Com o Ancelotti dizendo não para a seleção brasileira, já que ele não vai deixar o Real Madrid antes do fim do seu contrato em julho de 2024, a seleção brasileira, a CBF no caso, começa a procurar por outro nome para comandar a seleção. E pois é, o nome da vez é o de Fernando Diniz. Foi inclusive o que disse o Souza no Dono da Bola, dizendo inclusive que o Diniz já recebeu um contato da CBF. Se liga só na informação. Ó o GC, lê lá, bomba! 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 Em quem vocês vão acreditar? UOL, aí o site do UOL, aí do GE, aí tudo o site do Brasil. Em quem vocês acreditam? No Caio Ribeiro, que disse que vai ser humano, ou no Souza, porque aí é o seguinte, o Caio come danoninho com arroz e feijão. Eu já não. Eu gosto de Calígula. Eu gosto de arroz, feijão, batata, macarrão, biscoito, bife, costela, joelho de porco, pé de porco, né? Focinho de porco, eu gosto tudo junto. O Caio não. O Caio é... Eu gosto de rabada, irmão! Vocês acreditam em quem? No Caio Ribeiro, que disse que é humano, ou no Souza, campeão do mundo, que fala o quê? Bomba, lê lá, Souza. Bomba. Souza da Fúria disse que Diniz é o próximo técnico da seleção. Fiquei sabendo. Nicola também recebeu também essa informação. Você tem, Nicola? Ontem uma pessoa me falou pra eu checar essa história. Tô tentando avançar nessa história. Mas se cuidado, porque os caras viajaram, né? Beberam muito lá. Ficaram ligando, tomaram uns goró. O cara toma goró e fica ligando pros outros. Ah, do Catar? É, do Catar. Cara, a ligação aí. Cara. O telefone tocou, craque? O meu, não. O meu, não, Fernando Diniz não, Cascão. Não vou falar dele. Ah, não. Como que é a informação sua? Vai lá. A informação que eu tenho é que eles já comunicaram a ele que existe o interesse. Seu filho é muito engraçado. Ele é uma figura. Ele não para não, bicho, tem um prego ali. Não é possível. Ele já recebeu a ligação. Já informou o Fluminense? Ele já informou algumas pessoas próximas a ele. Tá. Isso que eu fiquei sabendo. Uma pessoa o Wagner, muito auxiliar dele, era preparador auxiliar do Corinthians. Grande Wagner. Você levaria, Veloso? O Diniz? É. Não. Eu levaria pro infantil. Pro infantil da seleção brasileira, ó. Vocês vão jogar do jeito que vocês quiserem, pro infantil. Pro sub-12, chupetinha. Chupetinha, aí... Ô tio Diniz, o que eu faço, tio Diniz? Você, seu perninha. Você, perninha. Você tem que pegar. É isso. Eu quero ver ele na seleção. Só faltava essa pro Diniz, porque todo clube que ele vai, desde que ele começou a carreira... Ele só deixa buraco. Não, eles falavam assim, ó, não, é que o time não tem a capacidade técnica de desenvolver o futebol que o Diniz propõe. Aí ele... Não jogou nada. Caía pra cima. Não, aí ele caía pra cima. Aí caía pra cima. Aí ele ia pro... Ele tava no Atlético, São Paulo. Foi pro Guarani, Atlético Paranaense, nenhum conseguia entender ele. Aí ele foi pro Fluminense, aí ele veio pro São Paulo, agora ele voltou foi pro Santos. Foi pro Santos. Agora só faltou a seleção. Agora vai cair. Mas a temporada de 22 foi boa, hein? Nossa, foi bom. Rui foi do... Temporada de 22. Rui foi do Fortaleza, Flamengo, né? Palmeiras. Do Flamengo, do Palmeiras. Mas é assim, eu acho que ele tinha... Não, eu respeito que você gosta dele. Você acha que tinha que ser ele? Não acho que tinha que ser técnico certo, da seleção, mas entre os técnicos brasileiros é aquele que mais tem a essência do futebol brasileiro. De muita posse, de domínio, de apertar o time adversário. Enfim, eu não escolheria, mas se ele não der certo na seleção, ele vai pro Real Madrid, pro Barcelona. Sabe quem é o empresário dele? Dá certo. Juliano Bertolucci. É? Então você tem dúvida? Já pro Mauro César Pereira da Jovem Pan, o Diniz não é o nome certo pra seleção brasileira, enfim, nem é a hora dele. Se liga no trechinho do que disse o Mauro César lá na Jovem Pan. O Tite, que é um bom técnico, não se provou um técnico do nível de seleção. Eu acho que se ele, que era o melhor técnico do Brasil, com títulos importantes na bagagem, não se provou, vai jogar isso na mão do Fernando Diniz? Ah, mas o Scaloni tá lá na Argentina. O Scaloni foi uma outra situação. A AFA falida, quebrada, sem condições de contratar um técnico, nenhum técnico de renome da Argentina, eles têm bons treinadores, queria assumir a seleção, não tinha ninguém para pegar aquilo lá. Vocês lembram que houve até antes um processo de seleção no qual o Edgardo Bauza se candidatou e deixou o São Paulo para treinar a seleção argentina e também não funcionou. O Scaloni, ele era o cara da base que assumiu que nem o Southgate da Inglaterra.
E foi ficando. No início foi muito ruim. Em dado momento, ele meio que se entendeu ali com o Messi comprou a briga dele, e todos se fecharam ao redor do Messi, e ele coordena aquilo. Mas ele tem feito coisas até mais interessantes do que o Tite fez nessa Copa do Mundo, com relação a arriscar, mudar o sistema de jogo, trocar jogadores, buscar neutralizar as ações do adversário. Então, assim, de repente ele está se formando um técnico da seleção, mas a Argentina não tinha opção. A CBF tem grana, né, gente? A CBF tem condição financeira. A CBF ela pode buscar um profissional e remunerar um cara bom, realmente bom para comandar a seleção do Brasil. Quem vai ser esse cara? Não sei. Aí tem que pensar, tem que procurar, tem que estudar. Eu não gosto de ficar falando em nomes, porque parece que está fazendo lobby para alguém. Mas, por exemplo, vou citar um nome só para não ficar aqui no vazio. Não que eu defenda essa contratação, só para ilustrar. O Luiz Henrique é um mau técnico? Acabou de deixar a seleção da Espanha. Ele tem experiência de selecionador. Ele fala um pouco demais. Não, eu estou falando do trabalho dele. Se ele fala de mais ou de menos, não me interessa. O Tite também fala em REC 5 e outras coisas também que não adiantam nada, né? REC 5, externo desequilibrante, toda essa verborragia infantil até, boba, né? O que eu sempre critiquei. Vai buscar um cara desse, vê se tá afim. Será que tá afim? Pode ser um desafio interessante, o cara pode topar. Tem que buscar alguém que venha de fora, com outras ideias, que admira o futebol brasileiro, admire, e que veja, cara, se eu comandar esses jogadores aqui, eu posso fazer um trabalho bacana. Já pro Fábio Sormani, pois é, o conhecido Sormani, o Diniz não deve de jeito nenhum passar pela seleção brasileira. O Sormani deu uma descascada e falou que isso seria uma ofensa pros outros treinadores. Se liga nisso. Você chamar o Diniz hoje para ser técnico da seleção brasileira é um desrespeito, uma afronta, uma ofensa, porque os treinadores estão trabalhando há muito tempo no futebol brasileiro e já mostraram mais resultados do que ele. Por que ele? Por que não o Dorival? O próprio Cuca. Porque o que o Diniz fez até esse momento para merecer o cargo de ser técnico da seleção brasileira, o cargo de técnico da seleção brasileira? O que ele ganhou o quê? Fez o quê? Mudou o futebol aonde? Influenciou quem? De tudo isso que você falou, eu concordo. Entendeu? E mais esse agravante. Mas o mais principal é isso. O mais importante, o principal pra mim é isso. Gente, é um desrespeito que os treinadores estão trabalhando há muito tempo no futebol brasileiro, que já ganharam títulos. Que já fizeram muita coisa pelo nosso futebol, entendeu? Então, gente, pra mim isso aí é bizarro. Tem uma série de... E o Diniz deu uma bela de uma aula há muito tempo atrás já sobre a seleção brasileira, futebol brasileiro e futebol europeu. Isso daí você vai gostar de ouvir o Diniz falando, se liga. Os europeus, eles foram criando condições físicas e táticas para poder ganhar do brasileiro. Sim. Começaram a estudar o futebol muito antes da gente. E eles desenvolveram algo para poder vencer. E sistematicamente era a marcação. Então, os sistemas defensivos europeus, eles acabaram dificultando muito para que o brasileiro conseguisse ganhar com a facilidade que ganhava. E eu acredito que o erro que a gente cometeu foi beber da fonte do europeu achando que ia resolver o problema do brasileiro. E não é. A gente tem que criar, como foi no passado, de uma maneira empírica. Agora tem que ser uma coisa mais pensada. Como é que a gente vai aproveitar melhor as características dos nossos jogadores? E esses caras que, se você não acolher e não explicar e seduzir o jogador, você vai fazer um jogo coletivo, você vai ajudar, mas você vai se beneficiar, o cara não vai fazer. Porque o cara que ele aprendeu a vida inteira, ele é um cara sozinho, ele é um cara que não teve, às vezes, muito nem o carinho do pai e da mãe. Então, é um cara desconfiado e um cara talentoso. Mas ele não vai ceder facilmente a fazer um jogo coletivo, ainda mais quando esse jogo coletivo é um jogo que prioriza a marcação. Sim. E aí você vai perdendo os jogadores mais talentosos. Pois é, gente, na minha opinião, o Diniz não é o nome certo para a seleção brasileira, mas tudo bem se escolherem o Diniz, tem 4 anos aí numa eliminatória facílima, pode-se testar o nome do Diniz. Para mim, o nome correto seria o do Abel Ferreira do Palmeiras. Esse para mim parece ser o treinador certo para a seleção. Conhece o futebol brasileiro, tem experiência de futebol europeu e também o Abel Ferreira é um treinador vencedor. O cara ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, tem o respeito e a moral da imprensa, ou seja, ele vai ter tempo ali para trabalhar, vai ter também, enfim, tamanho para falar com os jogadores, já que o cara é um treinador ganhador. Por exemplo, na seleção brasileira, um jogador podia olhar feio pro Diniz e falar: você é o quê? Você ganhou o quê para falar assim comigo? Enfim, a gente sabe que no futebol acontece isso. Eu não tô dizendo que o cara precisa ser campeão de alguma coisa para assumir a seleção. É o Scaloni, cara, que antes não tinha ganho nada, assumiu a seleção da Argentina, foi lá, foi campeão do mundo. Enfim, tudo pode acontecer. Mas em minha modesta e simples opinião, o nome certo seria o de Abel Ferreira. E você, o que pensa? Quem deveria ser o treinador da seleção brasileira para próximo ciclo aí de Copa do Mundo? Quem você escolheria? Deixa aqui nos comentários se você concorda ou não com o Diniz ou quem você escolheria. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.